quando a gente precisa, ela está sempre apta para ensinar, usar o dom dela para acrescentar o reino. Então, eu vou estar orando pela Isis e intercedendo também por esse tempo de edificação. Quem tiver perguntas, não fique tímido, é necessário tirar as perguntas. A gente vai ter 20 minutos para poder ouvir as respostas das perguntas. Nós vamos digitar, mandar para o Jacó e ele vai ler para a pastora respondendo uma de cada vez. Certo. Tá bom? Ele vai mutar os microfones para não haver interferência de zoada, de nada, outro ruído para não atrapalhar o áudio da pastora. Tá bom. Vamos orar. Querido Pai, nós estamos reunidos em Teu nome. Te agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade de sermos acrescentados, orientados. Senhor Deus, ter os nossos olhos abertos a respeito dessas últimas coisas, que não devem ser surpresa para nós que somos a Tua igreja, mas precisamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor, na revelação do Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a entender. Nós colocamos também em Tuas mãos a vida da Tua serva, pastora Isis, do outro lado do mundo, servindo outra nação, que está abençoando também a sua terra, Pai, o Brasil. Que ela seja recompensada, abençoada, que o Senhor a abençoe muito. Enquanto ela semeia em nós, que o Senhor a abençoe. Guarda ela de todo mal, a sua casa, os seus pastores, a sua igreja. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é muito bom estar com vocês. Vocês sabem que a Catedral do Louvor Maranatas está no meu coração e vocês são queridos. Gostaria muito de voltar aí ainda esse ano, se der, né? Vamos ver se os céus do mundo se abrem outra vez. Mas é muito bom estar com vocês. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse curso que eu estou ensinando na minha igreja. Eu já estou quase acabando, mas vou começar com vocês desde o ponto número 1, né? E é chamado O Final dos Tempos. É uma série que eu percebi que Deus colocou no meu coração, especialmente porque muitas pessoas têm dúvidas sobre alguns pontos dos eventos dos fins, né? E nesse estudo especificamente, eu estou usando mais a profecia de Jesus, que está em Mateus 24, e esclarecendo alguns pontos ali que às vezes são confusos e fazem com que as pessoas tomem outras posições, né? Com relação aos eventos do fim do mundo. Então, se vocês têm a sua Bíblia aí, vocês podem me acompanhar abrindo no texto de Mateus, capítulo 24, porque esse vai ser o texto de partida, né? O texto principal, tá? E é a primeira parte, então, do nosso estudo que eu estou fazendo com vocês, tá? Um outro texto que também é paralelo está em Marcos 13 e também vai ser usado aqui como parte desse estudo do texto, né, principal. Então, Mateus 24 e Marcos 13, o Senhor Jesus, na verdade, está falando basicamente as mesmas coisas aí, tá? Então, eu queria explicar para vocês que essas perguntas que vocês têm, que a pastora falou agora há pouco, são as mesmas perguntas que os discípulos fizeram para ele. Então, os discípulos, nós vamos ler aí no texto, estavam com ele e fizeram as mesmas perguntas. Quando o templo seria destruído, porque ele falou sobre isso, e qual seria o sinal da sua vinda e do fim dos tempos, né? Então, na verdade, eles estavam fazendo 3 perguntas principais aqui. Então, no capítulo 24, Jesus Cristo vai responder profetizando, tá? Então, vai haver uma profecia. A ordem dos eventos é essa aí que eu coloquei na tela, tá? Em Mateus 24, do versículo 1 ao 3, vai ser discutida a questão do templo, a destruição do templo, que eu vou falar mais tarde um pouquinho sobre isso.
De 4 a 8, o início das dores de parto. De 9 a 28, Jesus vai falar sobre o período da tribulação. De 29 a 31, ele vai falar sobre o seu retorno, segunda vinda. E 32 a 35, ele vai falar sobre a lição da figueira, que depois a gente pode estudar melhor. Queria até sugerir que vocês estivessem estudando durante a semana, né? Esse texto também, Marcos 13, se aprofundassem, porque nós não temos tanto tempo assim para podermos estar online para ver todos os detalhes, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, é importante entender que Jesus Cristo estava aqui conversando com os seus discípulos e se referindo primeiramente à nação de Israel. Então, essa profecia não inclui ali o arrebatamento, que deveria ser ali entre o início das dores de parto e o período da tribulação, tá? Mas depois nós vamos entrar nesses pormenores aí, tá bom? A ordem dos eventos em Marcos é basicamente a mesma. De 1 a 4, eles conversam sobre a destruição do templo. De 5 a 8, o começo das dores de parto. Numa tradução aqui em inglês, diz que é o começo das tristezas. E numa outra tradução, diz o começo das sombras, no texto de Marcos em inglês. De 9 a 23, o período da tribulação. E de 24 a 27, o retorno de Cristo e o ajuntamento de Israel, que é o eleito. Depois eu vou explicar para vocês direitinho todos esses detalhes, tá? E também ele encerra com a lição da figueira, os versículos 28 ao 31. Tudo bem até aqui? Dá um positivo aí, assim, se estiver tudo certo. Estão me acompanhando, né? Tá bom. Agora, deixa eu falar algo para vocês. O Senhor Jesus, nesse texto, ele fala assim, não se perturbem, que ele vai falar muita coisa difícil ali, muita coisa, muita dor para a terra, muita tristeza vai vir sobre a terra. Mas ele diz, não se perturbem, porque tais coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Mais tarde, Paulo, falando sobre as mesmas coisas, ele diz, não sofram, mas estejam alertas, tá? Então, para começar aqui, o que eu queria dizer é que ninguém deve estar em pânico, tá? Por causa dos princípios das dores, por causa dos eventos da tribulação, porque o Senhor Jesus nos explicou o que vai acontecer. Então, normalmente a pessoa tem medo, tem pânico por causa do desconhecido, né? Se você se perde numa rua aí, você não conhece, você já entra em pânico. É assim também, mas nós temos a revelação do Espírito de Deus na palavra dele, então ninguém precisa ter pânico. Outra coisa, eu vou estar falando com vocês a partir da Bíblia. Eu profetizo a palavra. Eu não vou estar falando de política aqui. Eu sei que o Brasil passa um momento difícil politicamente. Mas não é só o Brasil, né? Aqui também, em todos os lugares do mundo. Mas, mesmo se eu vier a falar sobre o Brasil ou sobre alguma nação, eu vou falar à luz da palavra. Eu não estou tomando nenhum partido político aqui, tá? Paulo falou assim em 1 Tessalonicenses 4:13, irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam desinformados sobre os que dormem na morte, ou os que dormem em Cristo, que não se lamentem como o resto da humanidade que não tem esperança. Então, agradou a Deus nos explicar, pela palavra profética, pela revelação, as coisas que vão acontecer. Amém? Então, nós não precisamos lamentar ou ficar tristes como os demais, porque nós temos revelação. Amém? Então, pode falar um aleluia aí, porque ele cabe nessa hora. Amém, aleluia. Tá bom? Então,
Aqui, nesse versículo de Mateus 16, 23, a Bíblia diz assim, ele respondeu, quando a noite chega, vocês dizem, o tempo estará bom, pois o céu está vermelho, e de manhã, hoje estará tempestuoso, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem como interpretar a aparência do céu, mas não sabem discernir os tempos. Então, uma coisa que Deus tem falado muito comigo, eu acho que eu compartilhei até com a pastora Rutiane, quando ela esteve aqui, é que estamos em tempos que nós temos que discernir pelo Espírito de Deus, sabe? Em séculos passados, quando haviam aqueles avivamentos enormes, tinha um só pregador ou dois que eram famosos, eles viajavam, né, nos camelos, nas mulas, nas carroças. Eles estavam falando a mesma coisa sempre. No dia de hoje, especialmente com a mídia social, meu Deus, cada dia eu recebo um vídeo da teoria da conspiração, que eu chamo, diferente. É tanta informação e tanta gente falando, tem muita coisa boa sendo falada, mas tem tanta bobagem que eu fico assustada. Então, eu creio que os falsos mestres, falsos profetas, estão entrando na vida da igreja através também da mídia social, né? Então, nós temos que discernir os tempos pela palavra, tá? Eu vejo muita gente discernindo os tempos pela notícia da TV ou por um vídeo que ela escutou aqui ou ali. Não é assim. Até o que eu estiver falando aqui, você tem que olhar aí na palavra. Você tem que ter uma crítica construtiva. Você tem que julgar pela palavra, tá? Porque muitos falsos profetas, até falsos cristos, vão aparecer nos últimos dias. Paulo, Pedro, João, eles nos alertaram a respeito disso, tá? Então, eu queria que vocês soubessem que essa é uma coisa prioritária na nossa visão de ministério, tá? A vinda de Jesus, queria mencionar esse versículo aqui, ativou, começou a operar, né, como uma catapulta, né, que chama, eventos que vão culminar com o estabelecimento do reino de Deus na Terra, tá? E a partir da vinda dele, um novo paradigma começou na humanidade, na Terra, tá? Mateus 4:17 esclarece que o Senhor Jesus começou a pregar, assim que ele chegou, pregando que o reino dos céus está próximo. Como vocês podem ver aí em Mateus 4:17, as pessoas que vivem nas trevas viram uma grande luz, aqueles que vivem na terra da sombra da morte, uma luz amanheceu. É um novo paradigma, é um novo tempo, né? O tempo da... como é que diz? O tempo da graça chegou, né? Então, tudo mudou. Então, a partir daquele momento, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto. Amém? Então, eu queria que vocês observassem que o Senhor Jesus começou a pregar sobre o reino dos céus. Também, vários outros textos. Marcos fala isso, Lucas, João também, que o evangelho que saía da boca de Cristo era o evangelho do reino de Deus. Ele não estava pregando apenas o evangelho da salvação. A gente vê muita gente nas nossas igrejas, né, pregando só o evangelho da salvação. Mas eu sei que há momentos que a gente faz isso, né? Se você tem uma reunião curta, você não vai dar um estudo bíblico inteiro sobre o reino. Mas, em algum momento da pregação da igreja, nós temos que incluir a totalidade do reino, a totalidade da graça. O que a graça
de Cristo alcançou para nós, entendeu? Que não foi só a salvação da morte e morar no céu. O reino foi dado a nós e ele está incluso nessa bênção da graça do Senhor Jesus, né? Então, eu queria relembrar vocês aqui que Satanás, né, tentou usurpar a autoridade de Deus, né? Já quando estava lá no céu, no paraíso com Deus, ele já não se deu bem, já foi mandado para as regiões celestiais, já foi expulso de lá, e ele transferiu para a humanidade no Jardim do Éden, né, esse mesmo pecado da rebelião, da usurpação, né, da autoridade de Deus. Então, na verdade, Deus quer restaurar essa autoridade, né? Não só para a igreja, mas para ele na terra. Então, quando ele vier, essa autoridade vai ser resgatada. Então, em seu trabalho na cruz, Jesus já fez tudo, né? Ele disse, está consumado. Então, ele não apenas salvou a humanidade, mas ele também restabeleceu o reino de volta ao Pai, tá? Então, esse reino já foi conquistado na cruz, no trabalho que ele já fez. Agora, na progressão, né, no desenrolar dos eventos, esse reino vai se consolidar fisicamente na Terra. Ele já existe em nós. Jesus disse ao Senhor Pai, ao Pai agradou dar-vos o seu reino, e esse reino estará em vós. Então, os teólogos chamam essa parte do reino, essa porção do reino, vamos dizer assim, que está em atuação já na igreja, do não ainda, porque ele está apenas em parte, ele está escondido, né? Existem algumas parábolas do reino que mostram isso, dizem que o reino é um mistério. Me lembro agora daquela parábola que fala a mulher que escondeu, né? Que preparou 3 massas para fazer o pão ali, não é? E colocou o fermento, e aquele fermento começou a crescer escondido dentro da massa. Então, nesse momento, o reino ele está se desenvolvendo um pouco escondido, num certo sentido, porque está na igreja, como Paulo chama a igreja da massa, em 1 Coríntios, né? A massa do pão. Então, mas os teólogos também dizem que vai haver um tempo do que eles chamam de já, que será o tempo em que o reino vai vir fisicamente, solidamente, sobre toda a terra. Amém? Então, o não ainda, eles falam not yet, em inglês, you already, ou já, que será quando ele voltar fisicamente. Tá certo? Até agora tudo bem? Positivo aí? É engraçado falar assim, né? Porque a gente não tem muita ideia do que está acontecendo. Eu estou tendo um probleminha aqui para avançar o slide por causa do que eu falei para vocês. Não sei por que de vez em quando acontece isso aqui. Mas vamos lá. Filipenses 2, de 8 a 11. Vocês conhecem esse texto, é muito famoso. Paulo está se referindo a Jesus e ele diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte na cruz. Portanto, Deus o exaltou sobremaneira ao mais alto lugar e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobrasse, no céu e na terra e debaixo da terra, e que toda língua reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, isso aí faz parte do plano de Deus. Quando ele conversou com o Filho lá, antes da fundação do mundo, lembra em Salmo 2? Eles tiveram uma conversa ali íntima, linda, que o Espírito Santo revela para nós e nós podemos escutar parte dela. Ele diz, eu já te constituí rei sobre Sião, né?
Aí o filho diz, tá bom, eu vou até lá e vou proclamar o teu decreto. Que decreto? O reino. Existe um reino de Deus, ele será estabelecido na terra. Aí o pai fala para ele, pede-me as nações, eu te darei por herança. O que você acha que Jesus pediu? Ele pediu todas as nações. Ele pediu o Brasil também, amém? Então, nós podemos ter a convicção de que, desde antes da fundação do mundo, esse reino está planejado, porque ele sempre existiu. A propósito, eu estou dando um curso aqui na igreja para os meus membros aqui, sobre um panorama global do reino eterno, desde a eternidade até a eternidade futura. E é lindo de ver isso, sabe? Como tudo já estava em planejamento. Não tem nenhuma surpresa acontecendo no mundo agora. Para Deus, está tudo indo de acordo com a sua vontade, com o seu planejamento. Então, aqui em Filipenses, a gente vê que o reino já foi dado a ele quando ele terminou a obra aqui na terra. Ele já subiu, já se assentou no trono à direita do Pai. Amém? Então, só precisamos esperar um tempinho mais para que todo o joelho se dobre, né? Já tem muitos joelhos se dobrando. O nosso, graças a Deus, né? A sua igreja, a nossa igreja aqui, nós estamos nos dobrando. Isso é graça de Deus que nós entendemos pela revelação do Espírito Santo. Amém? Então, eu gostaria hoje, nessa classe aqui, de focalizar na primeira parte, tá? Que vai falar da destruição do templo. Não, na destruição do templo, desculpe, de Jesus. Vamos comentar as perguntas dos discípulos e falar sobre as dores do parto, se a gente tiver tempo. A gente vai parando conforme o tempo permitir, né? Tá bom? Mas esse é o plano, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho do templo. Eu não sei quantos de vocês conhecem um pouco da história do templo. Em Mateus 24, de 1 a 2, começando aí, se você tiver a sua Bíblia e quiser ler junto, Jesus deixou o templo e estava indo embora quando seus discípulos o procuraram para chamar sua atenção para os edifícios, né? Você vê todas essas coisas? Jesus perguntou. Em verdade vos digo, nenhuma pedra será deixada sobre outra. Todas serão derrubadas. Uau! Que coisa impressionante! Todas as pedras serão derrubadas. Então, naquele momento, ele estava fazendo uma profecia. Tá? Então, deixa eu falar um pouquinho rapidamente do templo, para vocês entenderem. O templo de Salomão foi construído por Salomão, está aí a data, 950 anos antes de Cristo. Estão aí os textos. Esse templo de Salomão foi o centro da vida judaica por muito tempo, né? Substituiu o tabernáculo, foi construído de uma forma magnificente, maravilhosa, mas ele foi destruído na invasão babilônica. Está lá em Daniel 5, 2 Crônicas 36, o livro de Reis também fala do assunto, tá? Mais tarde, com Esdras, né? No tempo do Império Médio-Persa, o Zorobabel e o Esdras retornaram ali a Jerusalém e reconstruíram o templo, tá? Foi finalizado no ano 515 a.C. Este mesmo templo foi destruído outra vez, que coisa interessante, né? Por Antíoco Epifânio VI, que era um imperador sírio grego, no ano 167 a.C. E no livro de Daniel, este homem é usado como um tipo do anticristo que virá, tá? Depois disso, Herodes, que era judeu, construiu o Templo de Herodes. Foram necessários 82 anos e 10 mil homens para ser reconstruído
foi do ano 19 a.C. até o 63 depois de Cristo. Esse foi o templo que Cristo visitou. Lembra que ele entrou lá com um chicote e falou: esse templo, a minha casa será chamada casa de oração. Tá? Só que esse templo era tão magnífico, tem um historiador chamado Trapp, que ele escreveu o seguinte: o templo foi coberto de placas de ouro e quando o sol brilhava neles, não se podia olhar a olho nu. Onde não havia ouro, haviam blocos de mármore de um branco tão puro que, à distância, estranhos pensavam que havia neve no templo. Era realmente magnífico. Era um templo lindíssimo. Historiadores creem que Herodes quis até bater, sabe? A engenharia, a arquitetura que o próprio Deus tinha escolhido para o Templo de Salomão. Aí houve uma revolução judaica contra Roma, 40 anos depois de Cristo, onde os soldados esmagaram os rebeldes, né? E os sobreviventes foram se esconder no templo. Os soldados romanos, então, queimaram esse templo. No ano 70, eles estavam sob o imperador Tito de Roma. Esse templo foi concluído 7 anos antes de ser destruído. Bom, é só uma história rápida para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui. Vai ser construído um outro templo, porque Daniel fala disso, Isaías, Ezequiel falam a respeito, e Paulo, porque o anticristo vai colocar lá dentro a abominação, que é a imagem da besta, que vai falar, Apocalipse 13, que vai ser abominável a Deus. Então, vai ter um 5º templo, tá? Mas aqui Jesus estava profetizando e essa profecia foi cumprida. Por isso que estou gastando esse tempo para falar com vocês sobre isso, porque a profecia de que nenhuma pedra ficaria derribada foi cumprida literalmente no ano 70. E prova que as outras profecias do capítulo 24 de Mateus também serão literalmente cumpridas. Amém? Pegando uma água aqui. Então, tudo isso para dizer que Mateus 24 vai acontecer em cada detalhe. É profecia de Cristo. Não que as outras profecias também não venham dele, mas essa, ele estava ali diretamente conversando com seus discípulos, tá? Então, eles estão saindo do templo. Jesus fala: olha só esses edifícios maravilhosos, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram se perguntando: o quê? Diga-nos, quando isso acontecerá? E qual será o sinal da sua vinda do fim dos tempos? Então, Jesus Cristo mencionou algo que para eles era impossível de acontecer. Não, esse prédio maravilhoso. Acho que é o texto de Marcos que eles falam: olha só essas pedras, Jesus, que lindas. E Jesus disse: não, vai ser derribado. Né? Então, um resumo das perguntas deles era: eles queriam saber quando. Acho que todo discípulo quer saber quando. Você não quer saber quando? Você está aí se perguntando também. Vamos lá, pastora, diz aí quando é. Quando é que vai acontecer as próximas coisas? É isso que a gente quer saber. Quais são os sinais da vinda de Jesus? Eles perguntaram. Isso significa que Jesus já tinha falado com eles sobre a vinda. E quais serão os sinais para eles observarem de que o fim dos tempos estavam chegando, tá? Então, nós vamos tentar responder essas perguntas à medida que a gente estuda Mateus 24. Então, a resposta de Jesus, ele apresentou primeiramente esses 3 eventos. O início das dores de parto, que é um período, a tribulação e o retorno de Jesus, que quando ele vier nesse retorno sobre o qual ele está falando, será para reinar.
na terra. Não é um retorno em que ele vai vir buscar a igreja. A gente precisa entender isso desde já. Porque quando Paulo fala do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ele diz que Jesus não vai descer na terra, ele vai ficar nos ares. Nós é que vamos subir. No retorno de Jesus, Jesus é que vai descer e nós vamos estar junto com ele, vamos tocar. Ele vai tocar com os seus pés no Monte das Oliveiras. Zacarias 12 a 14 explica isso, tá? Então, o primeiro evento futuro é o começo das dores de parto, que está nos versículos 4 a 8. Vamos ler. Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane. Primeira coisa aqui, gente, nós não podemos nos enganar, tá? Não é hora na terra de estar enganado. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Messias e enganarão a muitos, tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem. Tais coisas devem acontecer. Em algumas traduções diz, tais coisas são necessárias, mas o fim ainda está por vir. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores de parto, tá? Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Quando essas coisas começarem a acontecer, significa que o início das dores de parto vão estar iniciando, vão estar acontecendo. Amém? Até aqui tudo bem, né? Então, deixa eu dar um resumo dos sinais do período das dores de parto. Falsos cristos, já ouviram falar disso por aí? Engano espiritual, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, fome, terremotos em vários lugares. Essa é uma descrição do princípio das dores. Marcos acrescenta fomes e pestilências e problemas, ou crises, em Marcos 13, que é o texto paralelo. Mas tudo isso quer dizer o quê? Que ainda não é o fim, tá? Mas é o começo das dores de parto. Então, eu vou agora apresentar para vocês, eu vou tentar ser rápida por causa do tempo, né? Uma série de coisas que estão acontecendo agora no mundo. Tudo que eu estou apresentando aqui para vocês é coisa de fevereiro, março, porque foi quando eu preguei o sermão aqui na igreja, mas eu já tive que atualizar alguns números aqui, agora em maio. São coisas recentes e de fontes dignas, fontes sérias, tá? Só para fazer uma piadinha, não é da Globo. Bom, não sei se vocês ouviram falar sobre a praga de gafanhotos da África. Aí tem uma foto, para vocês terem uma ideia, foi a pior dos últimos 75 anos. Várias culturas foram destruídas, no Egito, na Arábia Saudita, na África, no Oriente Médio. E agora eles fizeram até um mapa mostrando que está indo para a China. As pessoas estão se escondendo, elas não têm onde se esconder. É mais ou menos como aquela praga do Egito mesmo, dos gafanhotos, né? E isso está acontecendo em vários países. Olha isso na agricultura. Então, isso está destruindo agriculturas, fazendas inteiras pela África e vários outros países no Oriente Médio também. E eu até li que vai chegar no Brasil. Eu não sei se nós temos que orar para Deus impedir esse roteiro aí. Porque eles fizeram um mapa, tá aí, não sei se dá para ver direito, tem um mapa do caminho dos gafanhotos, né? Mas o Senhor Jesus, Deus nos avisou lá em Malaquias 3, né, 10, que se nós formos fiéis a Ele, Ele impede o gafanhoto, não é? De entrar na nossa terra. Então, nós temos que orar por isso.
mas já atingiu mais de 10 países. A China está preparando um exército de 100 mil patos para combater a praga, porque, pelo que eu entendi, os patos comem os gafanhotos e depois os chineses comem os patos. Eu acho que é isso aí. Sei lá. Bom, tempestades de areia no Oriente Médio. Paquistão, Arábia Saudita. Ontem não, segunda-feira, aconteceu uma outra. Qual foi o país? Talvez eu tenha aí. Elas estão acontecendo. Vem essa areia da onde você nem sabe, nem tem deserto por perto em alguns dos países, e eles estão cobrindo as cidades dessa forma. Ninguém consegue enxergar nada, fica tudo amarelo, meio marrom. Aqui nos Estados Unidos, em Kansas, no mês de agosto de 2019, as pessoas estavam comprando este tipo de máscara que vocês estão vendo aí, porque foi um evento raro. Veio um tipo de, como se diz, de poeira, né? Que tomou conta da cidade. Foi uma coisa terrível. Bom, continuando, os incêndios na Austrália, todos vocês acompanharam, esse incêndio estava queimando desde 2019, ainda está queimando em alguns lugares, 1 bilhão de animais foram mortos, eles vão continuar acontecendo no futuro, empurrando o planeta para um território desconhecido, dizem os experts, né? Vulcões prestes a entrar em erupção no Equador e na Irlanda, está aí no mapa. A região do Equador tem vários vulcões, estão vendo ali, naquele mapa, todos aqueles vermelhinhos, mas tem alguns que estão para entrar em erupção. E há 2 ou 3 semanas atrás, deixa eu ver a data aqui, 12 de abril, eu li essa notícia que 15 vulcões entraram em erupção no Pacífico. Tá? Tá aí o mapa. Não são todos esses que entraram em erupção, mas essa é uma área que tem muito vulcão, e 15 desses aí, que vão até a Indonésia, lá, já estão entrando num trabalho de erupção. Terremotos. O que dizer dos terremotos? Tem um site, está aí o site, se vocês quiserem depois acessar, que é do governo americano, só sobre terremotos. Eu consultei isso aí, acho que foi em março. Até março, haviam acontecido 53 terremotos no mundo acima de 5.0. Os maiores eu coloquei aí, ó. Então, essa lista. Acho que essa semana aconteceu mais um. Só que, se você for olhar os da escala 4, 3, 2, deve ter uns 200, que aconteceram só até março. Então, gente, isso é muito terremoto. Eu creio que a profecia do Senhor está se cumprindo. Guerras e rumores de guerras, nós não precisamos nem falar para vocês, né? Todo dia tem uma notícia de um rumor de guerra. A Turquia está organizando, através da mídia social, né? Tá realmente tentando incentivar as outras nações ao redor de Israel a se unirem para uma guerra, né? Inclusive, árabes já estão preparando uma marcha de 1 milhão de homens contra Israel. Não sei exatamente onde vai ser esta marcha, né? Mas eles estão chamando o negócio do século, tentando dar uma resposta para o plano que o Trump fez. Lembra que ele fez um plano que chama The Deal of the Century, ou o negócio do século? Os árabes agora estão dando essa resposta. Nós vamos organizar uma marcha para responder que nós não aceitamos, que nós queremos a destruição de Israel. Indo mais agora para o lado da moralidade e tal, tem um desenho animado da Disney que vai apresentar a primeira personagem homossexual. Ela vai chamar
onward, que quer dizer adiante ou para frente, tá? Já está tudo pronto, está aí a carinha desse personagem, que ninguém sabe o que é, né? Porque vai significar exatamente a homossexualidade, vai ser alguma coisa diferente. Imagina as crianças do mundo inteiro, do planeta todo, assistindo esse tipo de cartoon, como fala, de desenho. Igrejas estão sendo queimadas e milhares de cristãos estão sendo mortos pelo grupo terrorista Boko Haram na Nigéria, né? Isso aí é notícia que vocês devem estar sabendo. Agora, chegamos no coronavírus. Quando eu fiz esses PowerPoints em fevereiro, tinham 3 ou 4 países aqui nesse mapa. Esse mapa aqui que eu estou mostrando já nem é o mais atualizado, que eu fiz em abril, esse aí. Já tem um último mapa que diz que 150 nações já estão recebendo o vírus, né? Eles estão fazendo uma projeção de 1 bilhão de mortes, talvez nos próximos 2 anos, pelo Covid, tá? Então, é uma coisa diferente mesmo que está acontecendo. Há uma epidemia misteriosa matando pessoas na Nigéria. Ainda não descobriram, essa notícia saiu em fevereiro, tá? Tem nigeriano morrendo, assim, caindo, morto da noite por dia, depois vocês podem pesquisar mais. Há uma outra epidemia matando pássaros, eu acho que o nome em português é chapinha azul. Eu não sei se é isso mesmo, eu traduzi no Google. Eles, em inglês, chama Blue Tits. Então, na Alemanha, já houve 11 mil pássaros mortos em uma noite só. No dia 22 de abril saiu essa notícia e agora está se espalhando. Eu não quis trazer todas as epidemias para essa classe, senão você vai entrar em pânico, tá, gente? Mas eu sei que eu estou falando com líderes aqui, não é ninguém que faz sair por aí morrendo de medo, chorando, né? Quando eu preguei para a minha igreja, eu nem falei tudo. Eu tenho ainda muito bebê espiritual na igreja, né? Mas eu estou dando para vocês assim uma ideia geral. Tabaco, mortes causadas pelo tabaco no século XX foram 100 milhões. Eles estão projetando que no século XXI, 1 bilhão morrerá pelo tabaco. Eu nem vi o número de mortes por drogas ainda. Eu falei, chega, vai, já está demais isso aqui. Mas imagina, se 1 bilhão vai morrer pelo tabaco, pelo fumo, é uma coisa muito séria. Bom, sem falar na economia global, mercados financeiros todos afetados, tendo uma previsão de depressão da economia global internacional e sem falar na formação da religião mundial sob a liderança do Papa Francisco. Eu acho que vocês viram, eu mandei para a pastora aquele vídeo, né? Onde eles estão lá numa ilha que fica, acho que a 50 milhas de Dubai, eles estão construindo uma área religiosa com os 3 templos, uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga, um templo, né, judaico, e que vai se tornar um lugar de peregrinação no mundo, porque é necessário que essas reuniões se unam, essa é uma profecia bíblica, para que, quando o anticristo se levantar, ele vai ser apoiado por esse grupo, tá? O crescimento do tráfico de seres humanos e de escravidão está crescendo, em vez de diminuir, né? O gelo está derretendo em uma velocidade mais do que nunca nos Árticos. E na área da moralidade, muita violência, aborto, homossexualidade, perseguição de judeus e cristãos, antissemitismo crescendo, massacre de cristãos na Nigéria e na China. Até aí no Brasil, ouvi que essa semana, ou estas semanas, pastores foram presos, igrejas fechadas. Aqui também tivemos um pastor muito importante, famoso, preso. Quer dizer, muitas coisas estão acontecendo, mas Jesus disse, amém? Não se perturbem, não se alarmem. Todas estas coisas devem acontecer,
mas ainda não será o fim. O fim do quê? O fim do mundo. Tá? O fim do mundo é uma coisa que vai acontecer lá longe, depois do milênio. Então, é isso que ele está falando. O fim ainda está um pouco longe. Nós vamos ter que passar pela... Nós não, né? Mas o mundo vai passar pela tribulação, depois vai ter o milênio, depois vai vir o fim. Então, a palavra do Senhor para nós é: discernam os tempos. Que tempos nós estamos, então? Depois eu fazer para vocês essa exposição. Comparando com a palavra de Deus, de Mateus 4-8. Que tempos estamos? Estou perguntando. Alguém pode abrir o microfone aí e falar? Hã? O princípio das dores. Exatamente. Nunca houve algo assim. Isso aqui é inédito. A forma como as coisas estão acontecendo revelam para nós. E olha que eu fui generosa aqui, eu não falei tudo, eu fui graciosa, quero dizer. Porque eu acompanho muitas notícias sérias do mundo todo e eu estou vendo as coisas que estão acontecendo. E nós, como igreja, precisamos saber, precisamos discernir os tempos. Nós temos que nos engajar com essa notícia, tá? Eu vejo os cristãos, queridos, tão engajados com a política. Eu não sei, eu acho que eu recebo uns 50, 100 vídeos por semana de cristãos, que na maioria são os cristãos que me seguem. E eles estão sempre apresentando esse tipo de coisa, sabe? Estão tão engajados, eu peço, Jesus, ai, que lindo se o teu povo se engajasse com o teu reino, como eles estão engajados com a política. Fechado com Jesus, que tal? Vamos levantar esse hashtag aí, Jacó? Eu não vou entrar em política, tá? Eu não estou falando de política. Eu estou falando o seguinte, a Bíblia diz que nós não temos uma nação. Eu sei que fisicamente nós pertencemos a uma nação, nós nascemos numa nação, todos nascemos no Brasil. Mas nós somos cidadãos dos céus, a Bíblia diz. A nossa cidadania está lá, é lá que nós temos o green card, o nosso passaporte. Então, a nossa cidadania celestial, ela está acima da cidadania brasileira, americana, o que seja. Israelita, que agora todo mundo quer ser judeu, né? Todo mundo quer ser israelita. A nossa cidadania está acima disso aí. Então, nós não pertencemos espiritualmente a uma nação, nós pertencemos ao povo de Deus, que vai inaugurar o reino. Então, nós não podemos ser pegos de surpresa, nos engajarmos numa luta que não é nossa, tá? Eu não estou dizendo aqui que você não deve ser cidadão do seu país, por favor, me entendam. Mas nós temos que estar mais engajados nesta hora com o reino do qual nós somos cidadãos. É cidadãos que falam, né? Desculpa meu português, de vez em quando dá uma parada aqui. Então, amados, nós precisamos entender que temos que discernir os tempos. Então, o princípio das dores funciona como uma amostra da tribulação para o mundo e também como um aviso. E para a igreja é um sinal, e para Israel também. É um sinal que quando essas coisas começarem a acontecer, é o começo do fim, né? É o princípio das dores. E deixa eu falar algo para vocês interessante aqui. O princípio das dores, as dores de parto numa mulher, as mulheres que estão aí, que já tiveram filhos, as dores de parto não duram toda a gestação, né? As dores de parto acontecem num período próximo à concepção, não,
ao nascimento, né? Então, ele é curto. Jesus Cristo está usando uma analogia que ele quer dizer, isso aqui é curto. Esse tempo não vai demorar muito, esse tempo aqui vai passar rápido. Como vêm as dores de parto a uma mulher, e ela sente aquelas dores, é difícil, mas depois ela se alegra, por quê? Por causa da alegria do cidadão que vai vir ao mundo. O que Jesus está dizendo aqui é que o mundo vai passar pelas dores de parto. Não vai ser muito fácil, vai doer um pouquinho. Nós estamos passando agora. Alguns países talvez sofram mais do que outros, tá? Por causa de liberdade, né? Por causa da cidadania daqueles países, coisas assim. Mas a terra vai se alegrar quando surgir o reino de Cristo. É ele que nós estamos esperando, que nós vamos dar à luz nesse sentido figurado. Amém? E a outra coisa que eu quero falar, para terminar essa parte, é que, paralelamente com o princípio das dores de parto, está ocorrendo a preparação do cenário mundial, global, para a manifestação do anticristo. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, podemos conversar só sobre esse segundo ponto aí numa outra ocasião, mas as coisas andam juntas. Enquanto sofremos as dores de parto, o mundo vai começar a clamar por um libertador mundial. Alguns já estão clamando por uma constituição global, né? Então, o que vai acontecer é que várias entidades do mundo vão começar a pedir isso aí. Então, estamos já preparando o mundo para isso. E há muitas outras coisas que eu não vou mencionar agora, mas que elas demonstram que o mundo já está sendo preparado exatamente para esse período, né, de domínio do anticristo. Então, quando ele chegar, ele vai ser muito bem-vindo pelo mundo que estiver aqui, entendeu? Ele vai ser capaz de assinar um tratado de paz, uma coisa que até agora ninguém conseguiu, não é? Então, eu queria só dar essa dica aí, que isso aí vai acontecer durante esse período. E só para encerrar, eu quero dar uma palavra aqui de aplicação, como devemos viver até que ele volte, né, para nos levantar da terra. Primeiro, tem uma mentalidade de reino. Comece a pensar reino. Busque o reino. Comece a pensar, daqui a pouco já é o reino. Porque, queridos, pensem comigo. Se as dores de parto é um tempo curto, mais ou menos curto, na cronologia profética, e a tribulação são 7 anos, isso quer dizer que o reino está logo ali, ó. Na verdade, em Mateus 24, Jesus diz que ele está às portas. Entendeu? Então, nós estamos muito perto desse reino maravilhoso. A propósito, domingo, pastora, eu vou pregar sobre o reino. Eu vou mandar para você, né, depois o link, se você quiser distribuir aí para sua igreja, tá? Porque eu estou entusiasmada. Esse meu escritório aqui virou um céu nessa semana, enquanto eu estava entendendo coisas maravilhosas, os dons do reino. Porque agora nós temos dons espirituais, mas nós vamos receber dons do reino, são coisas lindas. Então, vale a pena esperar pelo reino, trabalhar pelo reino, se santificar para o reino, sabe? Mantenha sua fé firme, viva uma vida santa, não se deixe enganar por doutrinas estranhas, não se alarme, tá? Faça o melhor uso do seu tempo para o reino. Jesus disse: busque o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, use os seus talentos, a sua vida, o seu tempo, entendeu? Para
na verdade, estar buscando as coisas de Deus, para estar vivenciando as coisas do Senhor. Parece que saí aqui do PowerPoint. Tá? Então, eu queria que vocês compreendessem que o Senhor Jesus, quando ele está falando para nós buscarmos o reino, quer dizer que o reino é a prioridade. Então, você está pensando em casar? Amém. Pensa em alguém do reino, por favor. Em alguém que vai também buscar o reino com você, porque vai ser complicado. Especialmente agora, no período das dores, se vocês estiverem com jugo desigual. Está pensando em fazer uma sociedade depois da pandemia? A mesma coisa. Sabe? A igreja vai ter que repensar. O evangelho que a igreja tem que pregar é o evangelho do reino. Daqui para frente, nós temos que começar a alertar o mundo. Está vindo um reino aí. Está perto. Está chegando. É bom vocês aceitarem a Cristo. Não é aquele... Não tem mais tempo para pregar o evangelho da prosperidade, o evangelho da supergraça, o evangelho de água com açúcar. Entendeu? Então, use seus dons e talentos para abençoar as suas comunidades. Construa um tesouro no céu com seu dinheiro. Vigiai e orai. E prepare-se. Porque todos esses sinais, Jesus nos alertou, indicam o início das dores de parto. E queria terminar com esse versículo que está lá em Mateus 24, 44, que diz: portanto, você esteja pronto, porque o Filho do Homem está vindo em uma hora que você não espera. Amém? Então, é o que a palavra de Deus nos diz e nos orienta. Então, esta é a primeira parte. Desculpa, eu não sei se eu falei muito, acho que eu falei 45 minutos, por aí, sei lá. Mas eu acho que agora a palavra está com vocês, né? Com a pastora. Temos 14 participantes. Vocês podem abrir os seus vídeos aí, né, Jacó? Não sei como que vocês querem fazer. Abrir os microfones. E se eu puder responder, ou se você quiser fazer um comentário, não precisa ser uma pergunta. Se a pastora, os outros pastores que devem estar aí no grupo quiserem também mencionar algo, estou passando a bola aí para o campo de vocês agora. A gente separou esse momento agora exatamente para que vocês pudessem compartilhar qualquer dúvida, qualquer comentário que achem interessante. Fica a critério de vocês. A única coisa que eu peço é um de cada vez, por favor. Mas vocês podem falar, mandar qualquer coisa, não quiserem falar, podem mandar aqui no chat que a gente pode ler tranquilamente, tá bom? Temos 20 minutinhos só para a gente poder entender e compreender mais ou menos e tirar as nossas dúvidas nesse assunto tão grandioso. Olá. Olá. Meu microfone está liberado? Tá, né? Tá. Não vou fazer perguntas porque eu realmente cada vez que eu escuto esse estudo, eu fico mais ainda acrescentada e meu coração mais incendiado. É isso mesmo. Mas é um comentário. Por exemplo, eu como líder, eu percebo que nós das igrejas em células, a gente quando começa a cuidar de alguém, discipular alguém, a gente costuma iniciar isso a partir da vida pessoal da pessoa, cuidar dessa pessoa, ajudar essa pessoa a vencer suas fortalezas, suas lutas, não é? E lá na frente a gente já começa a falar sobre o reino e levar essa pessoa a pensar um pouco além da sua própria vida. Mas eu penso que com o que está acontecendo hoje é que a gente tem que agilizar, abrir os olhos das pessoas que a gente está cuidando para o reino. Certo. Preparar essas pessoas que a gente está ganhando para um tempo não só de liberdade em Cristo. Claro, o Senhor vem trazendo esse tempo como você mesmo pregou outro dia, esse tempo de refrigério pela presença do Senhor, né? Mas
não deixar que os crentes fiquem aqueles crentes esperando uma vida imune às lutas, imune às dores, não é? Porque se estamos entrando no princípio das dores, nós temos que gerar crentes fortes, crentes destemidos, crentes ungidos para a peleja mesmo, para confortar, para consolar, entendeu? Para não serem tímidos, porque às vezes a gente vai cuidar das pessoas e fala da proteção de Deus, Salmo 91, esconderijo do Altíssimo, né? 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, só que nós estamos vivendo um tempo que a igreja, como ela discerne as coisas, ela tem que estar na frente das coisas, não é? Ela precisa ser essa pessoa que chama atenção, que alerta, que encoraja, e ser alguém que toma a posição de cabeça, na verdade. Então, é tempo de preparar crente guerreiro, sabe? Jovens guerreiros, donas de casa guerreira, não importa a idade, gente com o espírito mesmo de uma esperança. Porque é chegado um tempo de uma igreja alerta, né? De uma igreja atenta. Esse aqui é meu comentário. Amém. Cíntia aqui está fazendo uma pergunta. Cíntia está fazendo uma pergunta, Jacó. Sim. Cíntia, agora, como a pastora falou, quais as situações de falsa doutrina e falsos mestres vocês já têm lidado ou conhecido nos dias de hoje, que estão sendo infiltrados no meio da igreja? Que orientações para estarmos alertas a seguir? Bom, eu classificaria em 2 tipos de falsos ensinos. Tem uma parte desses falsos ensinos, a primeira classe, que ataca diretamente as doutrinas básicas da fé cristã, tá? Uma delas é a doutrina da supergraça, que começou aí há alguns 3, 4, 5 anos aqui nos Estados Unidos e que ensina que nós já fomos todos salvos mesmo, então por isso podemos pecar, resumidamente, né? Que já estamos salvos e a graça superabundou de uma forma tão grande e tem dividido igrejas, há livros que foram escritos. Então, eu acho que ele ataca diretamente a doutrina da salvação e da graça. Tem uma doutrina que eu acho que é muito maléfica também, que é a teologia da prosperidade, que tem, creio que, atacado a vida das pessoas, das igrejas, porque pessoas ficam aí escolhendo igrejas dependendo se essa igreja promete que elas vão ter prosperidade financeira, que elas nunca mais vão ficar enfermas, que elas vão ganhar na loteria, sei lá, que vão achar o pote no final do arco-íris. Esse país aqui, eu creio que começou, aqui nos Estados Unidos, com essa doutrina. A televisão, eu nem ligo mais esses canais cristãos, porque você liga só para ouvir essa doutrina, não tem quase mais nada, né, que se fala a respeito. Eu acho que uma outra que está sendo um pouco mal interpretada é a doutrina do Espírito Santo, porque isso aí já faz o quê? Séculos, né? Que a igreja não... Tem parte da igreja que não aceita os dons do Espírito Santo, por exemplo, né? E fica essa divisão na vida da igreja, que é uma coisa muito maléfica. A outra coisa, agora eu classificaria talvez nem tanto na área de doutrina básica de salvação, mas eu acho que a igreja está confusa na área da doutrina da escatologia. Eu acabei de escrever um livro que vai sair em e-book, em áudio, em português, que o título é Afinal, a Igreja vai passar pela tribulação? Esse é o título do livro, porque existem vários pontos, né, diferentes, e eu creio que qualquer pessoa pode crer em qualquer dessas formas, porque não é relevante para a salvação, né? E tem várias pessoas muito assim, renomadas, né, que pensam diferente nesses pontos. Mas eu creio, pessoalmente, que isso traz confusão para a igreja, sabe? As pessoas ficam confusas. Então, eu acho que aí é importante que cada cristão realmente estude e possa buscar
com seus pastores a base bíblica, uma posição definitiva sobre isso. Tem outros aspectos. Eu escrevi um livro inteirinho sobre submissão, mas também falando que a mulher pode pregar e pode ensinar. Eu acho que essa é uma outra doutrina, sei lá se eu chamo de doutrina, mas um outro ensino. Eu vejo direto, se você vai online, eu perdi alguns membros aqui na minha igreja, porque depois que eles ouviram alguém na TV ou no rádio, que eu não posso ser pastora, que eu sou uma usurpadora, e eu fico me preocupando. A terra, a igreja, ainda está tão imatura que ela está discutindo dons do Espírito ainda, e ainda está discutindo se a mulher pode pregar ou não. E Jesus já está falando dos dons do reino, sabe? Eu estou falando isso por causa da pergunta que a Cíntia fez, porque eu nem penso nessas coisas mais. O que eu penso agora é nos dons do reino. Eu estou construindo um tesouro no céu. E eu só quero saber desses dons agora, entendeu? Então, mas a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa andar bem junto dos nossos pastores. A pastora Rutiana, a gente sabe, é uma pastora do Senhor, que tem uma doutrina séria, os líderes dela, sabe? Escutou uma coisa, liga para o líder de célula, liga para os pastores, o pastor Carlos e a pastora Márcia, né? Todos aí sendo treinados. Eu sei que há outros pastores, eu não me lembro dos nomes de todos agora, aí, mas procurem se reunir. Eu daria até um conselho aí para o seu grupo de pastores, pastoras, de vocês se reunirem sempre, estarem talvez revisando as doutrinas, sabe? Eu estou para fazer isso aqui em um retiro com os meus líderes, assim que a gente sair da pandemia. Porque eu creio que a gente, por exemplo, eu prego no domingo, no outro domingo, a minha ovelha já ouviu tanta pregação que eu não sei, eu não tenho mais a mesma ovelha domingo que vem aqui na minha igreja. Entendeu? Tanta coisa já entrou na cabeça que eu não sei. Então, com os líderes, até eu creio que é importante a gente ficar fazendo assim, olhando as doutrinas. Olha, é isso que nós cremos, tá? Você ainda está aqui comigo, você já se distanciou para um outro lugar. Então, há muitas outras coisas, mas o importante é que a gente sempre vá à palavra. Espera aí, essa pessoa está falando, está na Bíblia, porque tem respaldo bíblico? Paulo falou em 2 Coríntios, né? Não, 1 Coríntios 14, que o espírito dos profetas se submete, né? Mas também ele diz que os profetas têm que julgar os outros profetas quando falam, julgar o espírito, né? Então, não é que a pessoa está falando uma coisa diferente, que ela não seja crente ou não seja salva, mas talvez aquela palavra que ela está falando não veio de Deus. Não foi o Espírito de Deus, foi o Espírito do homem, foi uma ideia, sei lá. Mas não vamos julgar as pessoas, vamos tentar colocar a doutrina ali na mesa e julgar aquele ensino. Isso aí vem de Deus ou não vem? Né? E vamos seguir o que a palavra diz. Então, tivemos mais uma pergunta para Catiane e Almari. Pastora Isis, a desunião dos cristãos é ameaça dos fins dos tempos? Perdão. Se ela é o quê? É uma ameaça dos fins dos tempos. Uma ameaça? Uma ameaça. Uma ameaça ou um sinal? Será que ele Eu imagino que deva ser um sinal. Porque eu creio que a Bíblia explica, né, que vai haver uma... qual é a palavra em português? Vai haver um debandar. Uhum. Na hora que a coisa apertar, né? Na hora que as dores ficarem fortes, nós vamos ser provados, né? E eu creio que a Bíblia fala que vai haver um certo debandar, vai haver uma invasão de falsas profecias, falsos profetas, falsos mestres.
Por isso, na minha opinião, sinceramente, eu adoro o dom de profecia, viu, gente? E se alguém aí tem uma para me entregar, me entrega, porque você mora longe. Eu adoro. Eu amo todos os dons do Espírito. Mas deixa eu falar uma coisa. O dom mais importante, no final dos tempos, é o de ensino. É o de mestre. Eu estou falando isso porque Paulo diz isso. Ele diz que vão entrar sorrateiramente até dentro das casas, sabe? Pessoas que vão tentar interferir, influenciar na sua fé. E você precisa saber a palavra. Não tem nada que paga o conhecimento. Eu sei que todo mundo quer saber dos profetas, né? Só vai correndo atrás deles. Mas não é mais tempo para isso, gente. Por favor. Sabe? Não é mais tempo disso. Se Deus quiser falar, deixa ele falar. É tempo de você ir para a Bíblia, estudar. Se a igreja aí tem um seminário, estudar com a igreja. Eu não sei. Vocês se aferrem ao ensino para não serem enganados. Porque eu estou vendo muito engano já entrando na igreja. Ainda ontem à noite eu fui me deitar e eu vi algo na internet, no meu telefone. Eu falei, meu Deus do céu! Eu comecei a orar. Eu falei, Jesus, por favor, usa a minha vida, Jesus. Levanta aqueles que amam a tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela dura para sempre. Amém? Vamos receber de Deus o que ele já nos deu. Vamos continuar a evangelizar, profetizar, apostolar, curar. Todos os dons ainda eles estão em operação nessa época. Até o dia que nós vamos ir a Jesus, quando vamos conhecer tudo perfeitamente. Mas, por favor, estudem a palavra e tentando, não sei se eu estou respondendo a pergunta, mas eu vejo que vai haver, sim, uma desunião e vai haver uma separação, porque a Bíblia diz, Jesus contou a parábola das virgens, que me parece que vai haver uma mescla aí, né? Mas que na hora do arrebatamento, quem vai ouvir a voz do noivo é somente parte daquele grupo. Também ele disse que há joio crescendo no meio do trigo, mas ele diz para não arrancar. Então, eu não tenho uma resposta assim definitiva, mas pelo que eu entendo das Escrituras, não sei o que a pastora poderia dizer, eu creio que vai haver essa separação, mas também creio que vai haver um avivamento, porque durante a tribulação vai haver uma grande colheita na terra. E eu estou aguardando em Deus que depois desse período que nós estamos passando, a igreja vai se levantar muito forte. Eu creio que vem uma unção nova por aí que o Senhor vai nos dar. Mas, Amauri, não sei se eu respondi sua pergunta. E quem mais? A Caterina? Alguém perguntou? Tatiana? Eu creio que vocês têm dons maravilhosos nessa igreja. Busquem o Senhor em oração, em jejum. Eu tenho uma amiga lá da igreja de São Paulo que ficou internada por, eu acho que 18 dias com o Covid. Ela teve um encontro com Jesus maravilhoso nesses dias. Até no meio do Covid, a presença de Deus é maravilhosa. Vocês que têm esses dons maravilhosos de profecia, que veem a presença do Senhor a toda hora, vão buscar Ele. Tem palavras maravilhosas que Ele vai entregar. O profeta Daniel recebeu essa orientação do anjo, né? Porque ele ficava vendo as coisas e ele ficava perguntando. Daniel não parava. E o anjo falou, olha, Daniel, chega, basta. Sela esse livro aí, porque essas outras coisas aí vão ser reveladas para o povo dos tempos do fim. Então, há uma revelação nova, aberta no céu, gente. Estou falando pelo Espírito de Deus agora. Quer dizer, eu creio que eu já estava falando antes pela palavra, mas o Senhor está me dizendo isso agora.
há uma revelação, uma janela aberta nestes tempos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os santos dos tempos do fim vão receber revelações, visões, compreensões de coisas que Daniel, Ezequiel e outros que a gente admira tanto não tiveram. Então, eu queria que você buscasse o Senhor e compartilhe com a gente. Amém? Amém. Pastora Acho que o Isis, tempo deve estar acabando, não é? eu tenho A uma Jaqueline pergunta. quer falar. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho várias. Eu gostaria de ficar ouvindo o dia todinho sobre a vida. Aqui em Mateus 24, a partir do versículo 15, fala a respeito da grande tribulação. Então, eu nunca compreendi quando fala assim, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem está no lugar santo, quem lhe entenda. Aí ele fala dos que estiverem na Judeia, as que estiverem grávidas, e também orar para que a fuga não se dê no inverno. O que a senhora diz sobre essas questões aqui para nós? Eu nunca consegui compreender. Uhum. Amém. Então, agora, pelo Senhor, você vai compreender. E Eu creio. Exatamente aí que está... Eu te agradeço por essa pergunta. Oh, Deus. Jesus está claramente falando com Israel. Ele está dizendo, vão acontecer coisas com vocês aqui. Os que estiverem na Judéia vão ter que se esconder, vai haver uma fuga de Israel para um lugar chamado Azal. Depois, mais tarde no nosso curso, eu vou explicar. Se houver uma mulher grávida ou se for inverno na época em Israel, seria difícil. Então, tem uma dica aí que talvez o próprio Jesus não vai chegar no inverno, não sei. Mas para aquelas que vão ficar grávidas, é melhor vocês se programarem bem aí, né? Porque vai ser um problema sério. Por quê? Porque vão ter que fugir, tá? Vão ter que sair correndo por causa da perseguição do anticristo. Sim. Então, essa é mais uma prova de que esses escolhidos, que a Bíblia fala aí, que vão ser ajuntados dos 4 cantos da terra, são judeus. Os escolhidos aí não são os cristãos. Certo. Porque no Velho Testamento, também no Novo, Deus usa a palavra eleitos ou escolhidos para se referir a Israel. Depois, na hora certa, eu vou falar sobre isso. Se alguém tem aí o meu livro, o Apocalipse Decodificado, eu falo sobre isso e dou todas as referências lá. Certo. Você pode pesquisar. Então, é por isso que ninguém entende. Como é que funciona isso aí junto com essa profecia de Jesus? Certo. É porque ele estava falando aos discípulos, aos judeus, estava explicando, vai acontecer algo aqui muito sério, vai começar uma tribulação e vocês vão ter que fugir, vão ter que escapar da ira do anticristo, né? E então isso esclarece muito bem esse ponto, que nós não vamos estar aqui. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastora, só mais uma pergunta. Eu sei que não tem a ver com o assunto, mas quando a senhora esteve fazendo live com aquela moça, eu não lembro o nome dela, na internet. Raquel? Isso. A senhora eu até coloquei, mas acho que não deu para ver muita gente falando ao mesmo tempo. Eu gostaria muito que a senhora trouxesse para nós sobre o último reino que será destruído, que é o com os pés de barro e ferro. Que o profeta Daniel fala, ele diz, né? E aí naquela novela mostra claramente lindo aquilo ali, quando ele fala para Nabucodonosor, um sonho que Nabucodonosor tem daquela estátua. Ele olha, Nabucodonosor, é essa, e aí no final que é forte demais quando ele diz, e essa bola que tu vês é o reino do Senhor que destruirá o último reino, e esta bola é o reino que não terá fim. E também tem uma outra coisa que várias passagens na Bíblia falam, em Isaías fala, sobre os reinos do norte e do sul. Isso também está dentro desse cenário profético. Então, para mim, né, que ainda não tem esse entendimento que a senhora tem, fica complicado, mas é importante que nós entendamos que reinos são esses.
eles Isso. terão que se unir. O que é isso? As questões. Jaqueline, essa pergunta é excelente. Eu quero que você ore por mim, tá? Porque eu estou escrevendo um outro livro sobre Daniel. Eu vi, eu fiquei chocada. Já quero que chegue. E esse livro eu vou colocar exatamente... Estou pedindo a Deus revelação para realmente trazer um entendimento bem claro, porque não é muito fácil. Eu estou aqui, eu tenho um bloco desse tamanho, sabe? Desses que os artistas que pintam usam, onde eu faço as minhas colunas aqui, os meus escritos, só depois que vai para o computador, porque eu preciso entender, eu preciso ver como... Você sabe, o livro do Apocalipse, né? Eu fiz assim, cheio de gráficos. É assim que eu gosto de escrever, é assim que a minha mente funciona. Então, orem por mim para eu conseguir terminar este outro, né? Mas eu acho que a gente talvez possa ter um estudo numa outra época, porque eu iria precisar ir de reino em reino para poder explicar cada um deles para você. Mas o último reino, a pedra, é o reino de pedra, o reino da rocha. E a rocha é Cristo. Sim. Então, esse último reino é o reino que veio, assim que eu entendo, só para dar uma canjinha aqui, é o reino que veio na época do Império Romano, que Jesus Cristo veio e ele ali já quebrou, já desestruturou os reinos do mundo todo, todos os que viriam. Agora, Daniel... Num certo momento, ele dá um pulo assim na profecia. Sabe como que é profecia, né? O profeta fala uma coisa aqui, daqui a pouco já está falando 10 anos na frente. É assim que é o Daniel. Então, ele fala aqui, daqui a pouco ele já joga lá para frente, já está falando deste reino que vai chegar agora. Sim. Tá? Então, vai haver algo tipo o Império Romano, mas o Império Romano é somente uma linguagem. Não quer dizer que vai ser em Roma, mas vai ser uma coisa como o Império Romano, que vai ser, que vai estar vigorando quando o reino vier. Segura essa aí. Tá? E nessa situação, o Daniel, ele também falando da profecia dele, falou do Epifânio VI, lembra que eu falei agora há pouco? Que destruiu o templo no ano 167 a.C., ele também colocou uma abominação dentro do templo, que foi um porco, um suíno, a imagem de um suíno, porque a história que conta isso, né? Ele quis realmente assim desonrar os cristãos e os israelenses, né? Israelitas. Então, a história diz que ele colocou essa abominação, então, mas ele é uma figura. Alguns historiadores dizem, já aconteceu essa profecia aí de Paulo, imagina como é que Paulo pode ter profetizado lá em Daniel, de que vai vir um anticristo, que vai vir uma abominação, porque eles pensam no Epifânio, mas o Epifânio, ele viveu naquela época e realmente foi uma abominação, mas ele é uma figura, uma sombra, uma analogia do anticristo que vai vir e vai também colocar uma abominação dentro do templo que vai ser a imagem da besta do anticristo, que vai até falar e vai enganar muitos. Amém? Obrigada, pastora. Você tem perguntas Obrigada. muito boas, anota todas aí, depois vocês mandam para mim. A senhora podia ensinar a gente todo dia. Se eu não souber, a sua pastora sabe, viu? Que ela Sabe. Tem do ouro. Ela sabe de um monte de coisa, essa irmã pastora Rutiane. Ela falou já pra gente sobre, no dia da live, aí depois eu estava conversando com ela falou que no tempo que o anticristo estiver na Terra, surgirão as duas testemunhas e elas sairão pelo mundo pregando. E nesse tempo, cremos assim como ela crê e a senhora, que nós não estaremos aqui, estaremos já com Cristo, raptados, como a senhora falou. Capturados. Isso. Eu creio. Ai, glória. Que lindo que vai ser. Olha, vai ser gente, forte. Sinceramente, pastora,
Eu estou pregando domingo sobre o reino de Deus, mas eu fui quase arrebatada. Eita glória. Mas eu vou submeter a você primeiro e você decide se a sua igreja assiste, porque Por favor. eu não quero confusão, hein? Que é isso, hein, senhora? Eu vou mandar para você. Mas eu Dá intimidade para Jaqueline. vire aí. Eu mando a confusão para você, tá, pastora? Porque, olha, eu fui quase arrebatada aqui. Daí, depois, o pastor Fábio Cassardian, lá da Água da Rocha de São Paulo, me mandou uma música que eu amo de paixão, que é do Reino. Ele me mandou porque eu pedi, ele já compôs essa música há muito tempo. Uhum. Eu vou passar para você pelo WhatsApp. Uhum. Se o teu grupo de louvor pudesse aprender essa música, é a música do Reino. Uhum. É demais. A glória do Senhor caiu aqui nesse escritório. Era uma meia-noite. O pastor, a esposa e o filhinho que dormem aqui, graças a Deus, estão lá em cima. E eu estou dando glória a Deus. A unção da alegria caiu em mim. Ixi, Eu glória. não sabia mais o que fazer. Fiquei umas 5 vezes no meu telefoninho aqui, mas foi uma glória. E eu vou tentar traduzir para o inglês para ver se alguém aprende aqui, porque a gente precisa cantar isso aí. Mas eu queria sugerir essa música para vocês também, que vocês vão amar. Eu nem sei Pode se eu mandar. passei essa A líder do Ministério de Música e Louvor tá com a gente no estudo, a Delma. Ela já vai pegar essa dica. Ela está aí, online? Tá. Ela Ô, tá Delma, você fala inglês também? Cadê a Delma? Não. Oi. Você também fala inglês, não? Não, pastora, não muito. Deixa Deus te usar, minha irmã. Quem fala inglês aí, pastora, traduz a música e ela põe na métrica, porque o meu problema é fazer a métrica musical. Pronto. Entendeu? A métrica você entende o que eu estou falando, né? Sim. A Delma entende o que eu estou falando. Então, essa métrica musical aí, eu não sei nada. Eu só sei a Bíblia um pouquinho, mas esse negócio de métrica de música eu não entendo nada. Mas se você conseguir, se alguém puder aí traduzir para o inglês, você colocar na métrica, vai arrebentar. Porque daí vocês também cantam em inglês e mandam para cá. Eita. Ok. Meu Deus, vai ser muito manto. Desafio aí para pastor. Pode mandar. Eita, manda desafio. o link para a gente se divertir na quarentena. Pronto, perfeito. O que mais vocês vão fazer no lockdown? Por favor, gente. Só adorar, guardar Jesus. Eu quero ir pro céu. Pois é. Glória. O dia inteiro aqui gravando áudio, vídeo, escrevendo livro. Meu Deus. Sol, quase, né? Fogo aí, caindo. É um tempo que Deus vai produzir muito através da gente, certo? É verdade. O pastor Fernando que está ali? Pastor Fernando, isso. Pastor Fernando, tudo bem, querido? Tudo bem, Jesus? Que Deus Prazer. te abençoe, viu? Aí está com a sua esposa, né? Ouvindo aí essa sabedoria. Amém. Que Deus abençoe. Olha, tem muita bênção de Deus através de vocês, aí muita revelação. Muita. Glória a Deus. Mas é importante, essa palavra sua, é um despertar mesmo para a igreja. E nesses últimos dias, é o que o Senhor está desejando, é encontrar a sua igreja fiel, né? Amém. A sua igreja ali pronta, né? Para estar ocupada fazendo o reino dele. Isso. Amém. Aí, que a gente isso possa mesmo. estar realmente tendo esse discernimento, né? Para esse tempo. Falando, só para terminar a minha parte, eu falei que o dom mais importante, na minha opinião, é o dom do ensino, né, da palavra, mas um outro é o discernimento. Discernimento. Sim. Eu tenho que discernir que espírito é esse que está falando. É o espírito humano? Com certeza. É o inimigo? Ou é o Espírito Santo? É a coisa mais importante. Eu não quero ser enganada, eu não quero enganar minha igreja, não. Isso. Eu gasto mesmo horas. Estou falando isso para a glória e honra do Senhor. A pastora Rutiane me conhece. Eu gasto horas estudando a Bíblia. Isso. Amém. Eu tenho orado nesse sentido, para que ele dê esse discernimento de espírito para os pastores, para toda a igreja. Amém. Amém.
Obrigado. Eu vou orar por vocês. Se não tiver mais perguntas, se tiver, eu estou aqui para responder. Eu estou dentro de casa mesmo, não posso sair. Se tiver alguma pergunta, algum comentário... Na verdade, tem vários, pastor. A gente não sairia daqui nunca. Bom, a pastora Rutiane que está com a bola aí no campo dela, ela que sabe. A gente vai ter outra aula sábado. Eu gostaria que a gente mantivesse essa agenda, se a pastora tivesse a disponibilidade. E vocês sabem, eu havia planejado, eu e a Isis, trazê-la agora no segundo semestre, se ela pudesse vir ao Brasil. Eu até convidei ela para fazer de São Luís o lugar dela de referência no Brasil. Eu disse para ela, você fica na nossa ilha... Orem por mim. Estamos orando por você. A gente ora todo dia, imagina. Eu sei. A gente ora porque é necessário alguém com esse conhecimento, essa ciência, para despertar os pastores. Tem muita gente aí precisando de uma orientação, de uma palavra correta. A igreja, realmente, o que a Mauri falou aí, às vezes está desunida por falta de conhecimento, de revelação. Porque muitas igrejas, você há de convir que elas surgem, às vezes, de problemas humanos, discordância, rebeldia, aí sai, funda outra igreja já firmada em rebeldia, aí vai ser o quê? Onde é que o inimigo vai encontrar espaço? Nesse lugar. Então, de fato, tem muita coisa acontecendo e nós precisamos ter boas referências. Eu também não ouço e não recomendo que escutem tudo que aparece. É um perigo. O crente congregado deve confiar na fonte que é o seu pastor, se é confiável. Eu sempre falo isso. Porque o pessoal pega a internet. Hoje em dia, a internet, cada um tem o seu estúdio de televisão na sua casa. Você fabrica a notícia que quiser. Quem for atrás... Né? A minha casa virou um estúdio, por falar nisso. Pois é, mas a gente está usando para o bem, graças a Deus. Mas tem gente aí usando para o que não deve. Então, tem que ter muito cuidado. Mas eu queria que sábado a gente voltasse às 16 horas e você desse continuidade no estudo, né? Tem uma parte que o Mauro está traduzindo, ele teve problema essa semana com a enfermidade, já está melhor, graças a Deus. E a gente vai continuar, pastora. Deixa eu perguntar, esse horário é o melhor para vocês? Ou teria um pouco mais tarde ou mais cedo? Tá bom esse horário. Tem que ver se alguém tem célula. Eles estão fazendo células online. Eu não tenho compromisso aos sábados depois disso, mas tem gente que tem célula online, não sei. Tá bom, então mantemos esse horário, né? Mantemos esse horário. Eu estou fazendo aquela outra live que costumava ser às 4, mas essa semana eu pedi para ela mudar para as 2. Tudo bem. Então, eu vou falar com ela para a gente continuar às 2 naquela live e às 4 com você. Inclusive, quem quiser ouvir o que eu falei na live de hoje, que foi sobre os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Sim. Também sobre o que a igreja vai fazer no céu nos 7 anos da tribulação, né? Ela vai estar com... Sim. Vai estar lá no Cristãos pelo Mundo da Instagram, no Stories, por 24 horas. Então, até amanhã, às 2 da tarde. Depois, ela vai mandar o link para mim. Aí, se você não puder ouvir na Stories e quiser depois receber o link, você me avisa que eu passo para vocês. Tá. Também essa nossa de hoje foi gravada, porque tem alguns líderes que me justificaram que não poderiam participar porque estão acompanhando pessoas, estão com outra atividade, algumas coisas bem sérias. Mas a gente gravou e vai passar para edificar a vida de todo mundo. Inclusive para os irmãos que não são líderes, que querem participar, eu vou deixar aberto. Tá bom? Eu quero agradecer o pessoal que está e a gente vai, com certeza, sábado tem mais gente, né? Com certeza. E o Jacó, depois você me passa o link, por favor, da gravação. Tá, ok. Assim que eu Talvez algumas pessoas também queiram. Okay. Pastora, você quer orar por nós? Então pode orar, querida, para poder Jacó encerrar, por favor. Então, eu quero orar 2 coisas. Uma, que você seja despertado, né? Que vocês sejam despertados, assim, de uma forma muito profunda pela palavra e pelo Espírito, para esses novos tempos,
e também para poderem ministrar a outros que talvez estejam aí desanimados, angustiados, com medo. Eu até entendo, tem gente que não sai de casa, não sabe o que está acontecendo, não conhece a Bíblia, né? Então, eu vou pedir que o Senhor possa ungí-los para isso, mas também eu vou orar por uma unção de revelação da palavra. Amém. Eu creio que Deus está chamando os homens e mulheres de Deus para um tempo de maturidade. O Senhor falou conosco aqui, um desses dias, que através de uma das nossas profetisas aqui, a Gui, que você conhece, Sim. o Senhor deu uma revelação de que a gente estava em casa para crescer. Uhum. Agora é tempo das pessoas que ficavam só naquele mimimi no pé do pastor, né? Uhum. Agora elas vão ter que crescer ou vão ter que crescer, não tem outra opção. Sim. Então, Verdade. vamos incentivar, né? Nós somos igrejas irmãs, assim, estamos sempre compartilhando, incentivar que as pessoas cresçam, que elas se animem em Cristo, esperando o reino dele. Amém? Amém. Vou orar, então. Amém. Senhor Jesus Cristo, que lindo Aleluia, que é Senhor. poder conversar com os meus queridos irmãos e irmãs lá do Brasil, de São Luís, essa ilha linda, esse pessoal maravilhoso, tão querido, que eu amo tanto, que o Senhor tanto ama. Eu te agradeço por cada um deles, Senhor. Eu te agradeço pela pastora Rutiane, que tem sido uma mulher de Deus, levantado líderes tão eficazes, é um exemplo para todas as igrejas, Senhor, do Brasil e do mundo até, Senhor. Te agradecemos por esses líderes, pelos pastores, pelos líderes de células, pelos líderes de oração, de intercessão, de adoração, de crianças, os diáconos, todos, Senhor, que estão ao serviço dessa igreja. Sim, meu Nós Deus. queremos abençoar os que estão aqui hoje conosco e os que vão ouvir depois. Sim, meu Deus. Senhor, pedimos que a tua unção esteja sobre eles. Senhor, desperta o teu povo, Senhor. Amém, Jesus. Desperta pela tua palavra, Senhor. Sim, meu Pai. Desperta, Senhor, pela tua unção, de dentro para fora, que eles se levantem, Senhor, mesmo dentro de casa, se levantem para adorar, se levantem para orar, se levantem para profetizar, se levantem em nome de Jesus, para telefonar para alguém, para entregar uma palavra, Senhor, para evangelizar os seus vizinhos, para falar do reino, Senhor, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, cada um deles, um novo despertar vai chegar, hein? Oh, Senhor Jesus, levanta, Senhor, surpreende a eles, surpreende no sonho, na noite, na madrugada, amanhã, na hora do almoço, no jejum, na oração, na adoração. Entrega, Senhor, a unção de consolação. Ao que profetiza ainda mais, Senhor, dá olhos de águias. Senhor, ao que ensina, que enxergue na palavra tudo que o Senhor ainda não revelou à igreja. Senhor, ao que evangeliza, que eles possam, Senhor, receber até os nomes, o RG, se for necessário. Senhor, o número do telefone aos quais eles têm que telefonar para falar de Jesus, aos apóstolos da visão, aos pastores, Jesus, ensina-os a pastorear nesse tempo de necessidade, onde tantos precisam de Ti, há tantas ovelhinhas necessitando escutar a Tua palavra, necessitando sentir o Teu carinho, o Teu amor. Senhor, derrama em profusão, Senhor, para esses Teus servos que estão tão sedentos, Senhor, a revelação, o discernimento espiritual, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Protege, Senhor, protege-os deste vírus. Em nome de Jesus, coloca toda a igreja, Senhor, toda a Maranata, Senhor, debaixo de uma proteção, Sim, meu Deus. anjos, uma proteção de Deus divina, para que eles não sejam acometidos por essa enfermidade, Senhor Jesus. Ao contrário, fortalece-nos, expulsa toda depressão, toda tristeza, todo medo em nome de Jesus. Sim, O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, sim, meu Deus. mas tem nos dado um espírito de ousadia.
de poder e de moderação. Aleluia. Nós recebemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Deus. Amém. Amém, obrigada. Nos traga um despertar. Glória! Aqui, aleluia. Um despertar. Obrigada, Ele me mandava pastor. dizer para vocês também, vocês, especialmente vocês que têm sonhos, que têm visões proféticas, para vocês manterem aí o seu telefone perto, um gravador, porque o Senhor vai começar a dar algumas coisas novas para vocês. Amém. Vocês vão ter que gravar, porque não vai ser só para vocês, mas eu vejo vocês sozinhos, tipo, num quarto, uma pessoa sozinha recebendo. Oh, glória. Vai entregar coisas assim, ou vai ser na palavra, ou vai ser uma visão. O Senhor vai colocar no coração dos evangelistas, começar a ligar, a dar uma palavra, entendeu? Porque há uma maneira que a igreja continua sendo igreja, a igreja não parou, né? Como a pastora sempre fala, a igreja não fechou. Deus não está de quarentena e nem nós, tá? Nós estamos só dentro de casa. Glória. Não estamos de quarentena da obra de Deus, do ministério de Deus. Não. Glória. Amém. Glória a Deus. Glória a O Deus. Senhor os abençoe. Glória. Deus mostrou alguma coisa aí também nessa oração do que ele está fazendo, você pode compartilhar, né, pastor? Com certeza. Foi isso que eu vi enquanto eu orava. Amém. O Senhor os abençoe. Amém. Nós recebemos, estamos aqui alertas e preparados para o que o Senhor quiser. Palavra, ânimo, entrega, alerta. É isso que nós estamos pedindo para o Senhor. Obrigada, pastora. Só Deus para te recompensar. Eu espero que essa quarentena já encerre, os voos sejam liberados e você venha passar um tempo conosco. Amém. Orem por isso, tá? Por esse detalhe que eu gostaria. Amém. Oi, Luciana, legal te ver. Eu não vi o Amauri. Cadê o Amauri, a sua esposa? A Catiane, estou vendo ali. Isso. As outras pessoas que não ligaram os vídeos, elas devem estar de pijama dentro de casa. Por isso que elas não querem que a gente veja o vídeo. Olha, eu me arrumei toda bonitinha para ver vocês. Passei até maquiagem. Eu adorei. Adorei seu lencinho de poá.